Tá. Então, o algoritmo que nós vamos ver agora é chamado de Simulate Annealing, tá? Ele é um algoritmo que vai resolver, não é que ele vai resolver, mas ele tem estratégias para poder sair daqueles mínimos ou máximos locais do algoritmo a subida da encosta, tá? Então, ele é semelhante à subida da encosta, que é o algoritmo que nós vimos anteriormente, porém ele oferece alguns meios para escapar desses máximos ou mínimos locais ou de platores da função, certo? Então, uma das formas que tinha lá no subida da encosta, quando a busca fica presa em um máximo local, era o algoritmo retroceder de forma aleatória. Isso é uma das estratégias que existem na literatura, certo? Só que quando você retrocede, ele pode escapar, né? Pode retroceder muito e dificultar ainda mais a sua busca. Então, qual é a estratégia que o algoritmo Simulate Annealing ele adota para escapar desse problema? Ele permite passos indiretos, ou seja, ele permite que seja atualizado o estado corrente com um estado próximo que tenha um valor objetivo pior, certo? Lembra que isso nunca acontecia no subida da encosta. A gente sempre atualizava o estado corrente com o próximo apenas se o próximo fosse melhor do que o atual. Então, para evitar ficar preso em mínimos ou máximos locais, o Simulate Annealing ele permite que você atualize em determinadas situações, permita que você coloque como o estado atual, o próximo estado que é pior, certo? Apesar do aumento do tempo de busca, essa estratégia consegue escapar de máximos locais, tá? Então, qual é a inspiração do Simulate Annealing, tá? O Simulate Annealing, ele faz uma analogia com o cozimento de vidros ou metais, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês quando eu estiver colocando a demonstração do algoritmo, mas eu acredito que todos vocês já viram alguma reportagem sobre o procedimento, por exemplo, de formação de garrafas, né? Então, você primeiro aquece, né? O vidro ele fica mais maleável e à medida que a temperatura diminui, ou seja, quando você vai resfriando o vidro ou o metal, ele vai ficando mais rígido. Então, a ideia de permitir esses passos indiretos, ela vem inspirada no processo de cozimento de vidros ou metais, um processo mecânico, tá? Então, para isso, o algoritmo ele utiliza um mapeamento de resfriamento. Ou seja, dado o tempo, você vai decaindo essa temperatura e essa temperatura tem uma relação direta com a probabilidade de você aceitar esses passos indiretos, tá? Então, como é o algoritmo? Aqui a tradução dele para o português seria têmpora simulada, mas melhor a gente falar Simulate Annealing, tá? Então, o algoritmo, novamente, ele vai receber uma definição do problema. Essa definição aqui é uma definição abstrata. E nós vamos passar como parâmetro um mapeamento, tá? Esse é o mapeamento que vai imitar aquele processo mecânico do refrigeramento. À medida que o tempo passa, a gente vai diminuindo essa temperatura, certo? Então, e ele vai retornar uma solução. Quais são as variáveis locais? Semelhantes às variáveis locais que nós tínhamos no subida da encosta. A gente tem a solução corrente e nós temos a próxima solução, só que agora a gente tem um parâmetro T, tá? Que é a temperatura, certo? Essa temperatura, ela vai ser mapeada, né? Através da função de mapeamento que você passou como parâmetro. Então, assim como na subida da encosta, a primeira parte do algoritmo, você vai gerar um estado inicial a partir do problema, certo? Então, esse vai ser o seu estado corrente, né? Então, você entra no loop, a primeira coisa que você vai fazer no loop é chamar a função de mapeamento, tá? Então, a temperatura aqui, ela vai ser diminuída ao decorrer das interações, tá? Então, a partir desse mapeamento que você vai fazer. Se a temperatura tiver zero, ou seja, a temperatura não vai mais diminuir,
você já retorna o estado corrente. Senão ele vai vir para o próximo, que da mesma forma como nós vimos do algoritmo da subida da encosta, a gente vai aplicar a função sucessora, vai verificar qual é o próximo elemento. E aí a gente vai calcular um ΔE. Esse ΔE é a diferença entre o valor da função objetivo para o próximo nó, menos o valor da função objetivo para o nó corrente, certo? Então, é o que a gente está chamando aqui de ΔE. Se o ΔE for maior do que zero, ou seja, ele é maior, isso para problemas de encontrar o máximo, né? É porque ele vai ser maior do que zero, então o estado próximo é melhor do que o corrente e a gente atualiza ele. Se fosse um problema de minimização, a gente iria mudar aqui o símbolo de maior que para o menor que, tá? E aí, se ele não atender a esse critério, ele não para como era no algoritmo da subida da encosta. O que é que ele faz? Ele vai aceitar, tá, o próximo estado como estado corrente, mesmo que ele seja pior, com uma dada probabilidade. Essa probabilidade é dada pela função exponencial de ΔE sobre T. Tá? Então, a gente vai ver aqui um Jupyter Notebook que eu mostro a diminuição com o tempo dessa probabilidade. Tá? Então, em relação à temperatura, para valores de T próximos de zero, ou seja, quando ele, no final do algoritmo, ele começa com a temperatura alta, você vai, à medida que o algoritmo vai percorrendo o espaço de busca, ele vai diminuindo essa temperatura, a probabilidade de aceitar um valor de próximo que seja pior do que o atual vai se tender a zero, ou seja, ele vai terminar sendo, assim, à medida que a temperatura ela resfria e chega a zero, ele passa a ser exatamente o algoritmo subida da encosta, tá? Então, deixa eu parar aqui para mostrar o Jupyter Notebook para vocês.